Queridos, eu vou trazer hoje aqui uma mensagem que eu acredito que, sei lá, mas eu tenho para mim que a mensagem de hoje não é uma mensagem que agrade muitas pessoas. Entenda, todas as vezes que nós vamos nos expor à palavra de Deus, nem sempre iremos ouvir o que queremos. Mas uma coisa é certa, ouviremos o que precisamos ouvir. Vou trazer o tema de hoje como ofensa. Esse mês de fevereiro, nas quintas-feiras, está sendo abordado esse tema, a armadilha da ofensa. E também no próximo mês de abril, no próximo mês de março, nós continuaremos nas quintas abordando esse assunto sobre a armadilha da ofensa. Então, nas quintas será abordado tanto em fevereiro como em março sobre o assunto evitar a armadilha da ofensa. E nesse domingo, em especial, eu quero falar sobre esse tema, a ofensa, que é algo que deve ser evitado. Então, entenda uma coisa, quando eu falar ofensa, eu estou me referindo a ressentimento, amargura, rancor e etc. Todas essas coisinhas, esses sentimentos maléficos que trazem bastante tormento e terror à vida das pessoas. Eu quero usar como ponto de partida um versículo que está em Hebreus capítulo 12 e o versículo 15. Se você puder abrir sua Bíblia para marcar o versículo, ou vamos acompanhar aqui na TV, vou olhar aqui a versão que vai aparecer aqui, é a RA, que diz o seguinte: atentando, o que vem em sua mente quando você escuta a palavra ficar atento? Ficar, com as anteninhas tudo ligadazinho, olha. Aí diz aqui, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nós estudamos sobre a graça de Deus, temos uma boa noção sobre a graça, que é um favor de Deus que opera a nosso favor, tanto por nós, como através de nós, ou seja, e por nós. Então, aqui diz, esteja atento, diligentemente, para que nenhum de vocês seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Então, esse versículo, a princípio, está abordando sobre algo que pode nos separar da graça de Deus. Quem aqui quer ser separado da graça de Deus? Eu mesmo não quero. Se separar da graça de Deus de forma alguma. Aí diz, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Queridos, quando estamos falando de ofensa, amargura, ressentimento, rancor, estamos falando de algo como uma praga, como uma erva daninha, que é algo que se espalha muito rápido. Quando nasce uma erva daninha no quintal de sua casa ou na porta, quando você arranca uma bichinha daquela, ela cai um monte de sementezinha. Você arrancou uma, cai um monte de semente. Quando vier a primeira chuva, elas nascem sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, em quantidade maior, porque é uma praga. E a ofensa, ela é como uma praga. Ela tem um poder de se multiplicar absurdo. E nós temos que ter cuidado para esse mal não estar na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho e muito menos na nossa igreja. Amém? Entenda, eu preciso que você entenda que a ofensa ela é uma arma altamente destrutiva. Estamos falando de uma arma altamente destrutiva que destrói relacionamentos. A ofensa destrói famílias. A ofensa destrói igrejas. Ou seja, a ofensa ela afasta pessoas e ela destrói a comunhão. É algo terrível. Não é nada bom ter ofensa no nosso coração. Não é nada bom ter esse tipo de praga em nossas vidas. E eu pergunto a você, com quem é que você está ofendido? Existe alguém trancadozinho aí dentro do seu coraçãozinho,
alguém que você guarda com 7 chaves em rancor, e ressentimento e ódio. Você precisa se libertar disso. Porque isso é uma praga que vai lhe corroer por dentro até lhe atingir por fora. É algo terrível que nós vamos abordar aqui, que é a tal da ofensa. E não é algo totalmente de Deus. Ele é tão... só para você ter ideia. Eu vou trazer aqui um exemplo de Caim. Caim, ele se ofendeu porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta dele. Os irmãos de sangue foram ofertar a Deus algo. E diante da presença de Deus, a ofensa surgiu. Só para você ter ideia da desgraça que isso é. Eles foram apresentar algo a Deus. Deus se fez presente e no coração de Caim, diante da presença de Deus, a ofensa nasceu. Entenda, e em vez de Caim tratar o seu coração para arrancar a ofensa, ele alimentou. Ele alimentou tanto essa ofensa que isso levou ele ao pecado e à destruição. Se você for ler a passagem bíblica, quando Deus se apresenta para Caim, ele está tão ofendido, Entenda, toda pessoa ofendida só anda armado. Ele está sempre com as anteninhas ligadas para a ponta da língua super afiada para sair cortando todo mundo. E quando Deus diz, Caim, se tu fizer o que é certo, tu não vai ser aceito. E ele, foi lá e matou o irmão. Aí Deus, Caim, cadê teu irmão? Aí Caim disse, e eu por acaso sou algum parceiro dele? Ficou distratando Deus, falando grosseiro com Deus. Porque isso é uma característica de pessoas que carregam ofensa. De serem pessoas que usam a língua com muita agressividade. Porque elas não estão bem dentro de si. Entenda, uma pessoa com ofensa, ela não está bem dentro de si. Ela enxerga o mundo por um filtro meio cinza. Um cinza escuro. Ela nunca vai enxergar o mundo colorido. Por causa da ofensa. E eu te faço uma pergunta. Quem é que você anda ofendido? Entenda. Isso pode destruir sua vida. Isso é tão terrível. Irmão Reagan, no seu ministério, ele sempre fazia filas para ministrar cura sobre as pessoas. E chegou uma certa mulher que estava com um problema de câncer. E quando o irmão Reagan foi impor as mãos para olhar, ou para orar sobre aquela mulher, para ela ser curada daquele câncer, Deus falou com ele, disse, não impõe a mão sobre ela, não ore por essa mulher. Ele disse, por que não, Senhor? Porque essa mulher carrega ofensa no coração. Entenda o quão isso é destrutivo e o quão a ofensa ela é prejudicial na vida de um filho de Deus. Entenda, ela é tão destrutiva que ela corrói o coração daquele que carrega esse sentimento. Vai corroendo de dentro para fora. O semblante da pessoa vai mudar, o comportamento dessa pessoa vai mudar. Gente, não queira andar com uma desgraça dessa em sua vida. Você está aqui ainda? Entenda, a pessoa ofendida, ela perde o sono, ela perde a alegria, ela perde a paz e a ofensa vai consumindo toda a sua energia emocional, porque ela corrói. Você acha que Caim, após alimentar a ofensa em seu coração, porque Deus não aceitou a oferta dele, você acha que ele passou a dormir bem? Você acha que aquele homem tinha alegria em sua vida? Tu acha que ele tinha paz na vida dele? Não, e só piorou a situação dele, porque a ofensa não pode e não deve ser alimentada. Posso ouvir um amém? Não deixe que esse tipo de sentimento corroa você, consuma você por dentro. A ofensa não tratada transforma em prisão emocional. Queridos, nesses últimos dias, o que eu mais tenho estudado são emoções. Se você não faz ideia, é dia e noite, já há meses que eu estou estudando
por conta de um curso que eu estou fazendo, e eu tenho visto o quanto as pessoas têm suas vidas destruídas por conta de emoções negativas. Emoções que ficam instaladas na vida delas. E fica destruindo, tirando o prazer de viver, por causa que elas não se resolvem, elas não dissolvem essas emoções negativas. E a ofensa, quando não tratada, ela se transforma em raiz de amargura e só vai piorando a situação. A ofensa ela é tão destrutiva que alguém pode se ofender com alguém que nunca nem viu. Nunca nem viu, não sabe nem... E a pessoa nem sabe nem que ela existe. A pessoa... Vou dar aqui um exemplo só para você entender. Uma irmã, uma certa vez, ela morava em São Paulo, e lá em São Paulo ela tinha um marido que batia nela todo santo dia, que espancava ela, que maltratava ela. Aí chegou um período que ela veio para aqui, para Oricuri, e conversando com outras pessoas, falando sobre esse ex-marido. E quando foi falou tanto, tão mal, e com certeza, que a pessoa que estava ouvindo desenvolveu ofensa sem nem conhecer a pessoa. Entenda. Pessoas ofendidas, pessoas amarguradas, elas não querem estar só, elas querem disseminar o que está dentro delas para outras pessoas. Gente, não quero estar perto de uma pessoa ofendida, porque ela vai passar a ofensa para você. E eu me lembro que depois fizeram as pazes, se reconciliaram, e o camarada veio para Oricuri, e a amiga dela com o coração todo fechado, todo asqueroso, com a pessoa, sem a pessoa nunca ter nem visto ela na vida. Sabia que as pessoas podem ter alguma amargura de você só por você rir? Só por você ter nascido? Só por você existir, alguém olha para você e por alguma coisa fica ofendido. Tem pessoas que se ofendem com o irmão porque ele passou e não deu a paz. Falou com todo mundo, mas não falou com ele. Se ofende com a mídia porque tirou a foto de todo mundo, mas não tirou a foto dele. Ou você acha que isso não é possível? A ofensa não precisa de uma justificativa. Só basta querer entrar ali com um copo d'água dentro da igreja e o diácono falar, não pode entrar. Vai já ficar todo amarguradozinho. Todo ofendidozinho. Só basta as correntinhas tá nas cadeiras aqui, e a pessoa entrar e querer passar, o diácono falar, não pode, e aí já fica todo amargurado. Todo ofendido, já olhando atravessado pro diácono. Quem ele pensa que é? Sabe quem eu sou? Você está aqui ainda? A ofensa ela precisa ser tratada e retirada do nosso coração. Entenda, a ofensa não tratada se transforma em prisão emocional. Gente. Não queira ter isso em sua vida. A ofensa, quando não tratada, ela se transforma em raiz de amargura, e nós vivemos em um tempo onde as pessoas se ofendem facilmente. Só basta isso para as pessoas estarem ofendidas. E nós precisamos guardar o nosso coração desse mal terrível. Você está aqui? Entenda, palavras, atitudes e até o silêncio pode gerar feridas profundas em pessoas. E hoje em dia, queridos, as pessoas estão, por menos disso daqui, estão ficando ofendidas. Você está aqui ainda? Existem pessoas intrigadas de irmãos, de pai, de mãe, de parente, até por questão política. Enquanto vivemos, entenda uma coisa. Enquanto você estiver vivo, enquanto você respirar, você vai ter que lidar com a possibilidade de ser ofendido. E isso é algo que todos enfrentam em algum momento da vida.
em algum momento da vida, alguém vai tratar você mal. Em algum momento da vida, alguém vai passar por você, não vai te cumprimentar. E cuidado para a ofensa não entrar no seu coração. Entenda, nós não podemos evitar que isso aconteça, mas nós podemos evitar de ficar presos a isso. Sabe, eu não posso evitar que uma pessoa me maltrate. Eu não tenho como evitar isso. Eu não tenho como evitar que uma pessoa me dê um fora, de repente pode dar um fora só porque eu cheguei, não sei. Não entrar aqui não. Mas eu não tenho como evitar. Nós não temos como evitar essas coisas, mas nós temos como evitar que a ofensa, entre no nosso coração. Eu já soube de pessoas que falaram, não gosto do pastor pregando, eu não gosto das pregações do pastor. Tem gente que fica dóizinho, ai, não gosta de minha pregação. E eu com isso? Eu não fui chamado para agradar as pessoas, eu fui chamado para ministrar a palavra de Deus. Eu sei muito bem para o que eu fui chamado. Se não está agradando, eu não tenho problema nenhum com isso. Amém, amém? Não podemos evitar que as pessoas fiquem ou nos ofendam. Às vezes, precisamos entender que as oportunidades sempre se apresentarão a cada um de nós. No momento que você se acordar, você já está na mira de alguém para fazer algo que queira trazer a ofensa ao seu coração. Só basta alguém não lhe tratar direito. Só basta falar da sua roupa. Ah, fulano só vem com essa roupa para a igreja. Fica sabendo, fica todo dodói. Sabe? Falar do seu cabelo, ó, fulano não tem um cabelo bom. Rapaz, tu viu o cabelo de fulano ali da igreja? Ele tá cabelinho ruim. Ou cabelo sofrido. Quando você souber, já está o momento de você escolher se vai se ofender ou se vai guardar o coração. Entenda, você pode ficar com mágoas de quem nunca lhe fez mal. Constantemente, nós estamos sujeitos a esse tipo de tentação. Repita comigo. A ofensa é uma tentação. E nós precisamos entender que essa tentação virá todo santo dia bater na nossa porta. Eu me lembro quando eu estava fazendo rema, e tinha o crachá, tinha que estar com um crachá e fazer a fila de todo mundo entrando. E eu vi que um irmão, ele entrou sem o crachá na minha frente, assim, estava na minha frente, entrou sem o crachá. E o meu estava no bolso. E o meu no bolso, o monitor me parou ali, tira o crachá do bolso. Estendo o crachá, vira o crachá, não sei o que crachá. Que implicação é essa? O irmão passou agora aí, sem nenhum crachá, você nem falou nada. Entende? As pessoas que se ofendem, que estão sendo tentadas para a ofensa, ela sempre, às vezes, está errada e quer justificar seu erro com o erro de outras pessoas. Você já viu isso? Diga eu, vou guardar meu coração dessa tentação. Ao ceder essa tentação, você será dominado por emoções, sentimentos e atitudes altamente destrutivas. Entende? Uma ofensa, ela pode até gerar, não se engane, por ela ser um sentimento ruim, por ela ser um sentimento negativo, quando nós acumulamos a ofensa, ela pode gerar também depressão. Uma depressão, ela é acúmulo de sentimentos negativos. Ela também pode ser acúmulo de pressões. Mas toda pessoa que na maioria das vezes estejam em depressão,
você pode observar que lá no coraçãozinho tem alguma raiz de amargura com alguém. Tem alguma tristeza por ter passado por alguma humilhação, sei lá, por alguém ter lhe destratado, por uma vergonha que alguém o envergonhou e vai alimentando aquele sentimento negativo. E quando esses sentimentos vão se acumulando, chega uma hora que a pessoa não vai ter mais o prazer de viver. A pessoa não vai encontrar sentido para ter uma alegria. É impossível existir alegria em um coração ofendido. Eu costumo falar que é muita tolice se ofender com alguém. Eu gosto de dar um exemplo que às vezes, vamos supor que esteja eu, Fagner, Marcelo, Ivan em um lugar. Aí Ivan chega, fala com Fagner, fala com Marcelo, aí não fala comigo, passa direto. Dá a mão para um, chega a minha vez, não dá a mão. Se eu me ofender com isso, existe pessoas, se eu me ofender com isso, e alimentar esse sentimento de ofensa, ele vai criar a raiz de amargura e eu vou ter uma vida amargurada. Agora entenda o quanto isso é danoso. Aí eu fico lá, às vezes, trancado num quarto, sem vontade de viver, sem prazer na vida, lá, ofendido com Ivan. Do outro lado tá Ivan na rua, feliz da vida, jogando bola, brincando, se divertindo, e eu trancado num quarto, feito besta, sofrendo. Existem muitas pessoas amarguradas, trancadas num quarto, sofrendo, enquanto a outra pessoa não está nem aí. Ó. Sabe qual é o maior mal que você pode fazer a uma pessoa ofendida, que lhe ofendeu? Sabe qual é o maior mal? É perdoar essa pessoa. Porque o resto é besteira. Só você vai se dar mal. Diga, eu não quero ofensa no meu coração. Entenda? E esse mal, a ofensa, ela tende a nos pegar de surpresa. A ofensa, nós precisamos ficar atentos a essa tentação, porque ela vem sutil. Às vezes você passa na rua, encontrou o pastor às vezes de frente, às vezes o pastor está com a mente tão longe, não vê você, aí esse pastor é muito boçal. Não fala com ninguém. Às vezes nem viu. E você fica amargurado por uma coisa que a pessoa nem sabe o que aconteceu. Eu já tive, infelizmente, o desprazer de conhecer pessoas que se ofenderam comigo sem eu nunca ter dado nenhum bom dia para elas. E sem saber disso, às vezes inconsciente ou guiado pelo Espírito, fazer um gesto de generosidade com a pessoa e aquilo quebrar e a pessoa dizer, ó, rapaz, eu imaginava não sei o que, imaginei, pensei isso, pensei aquilo, pensei isso do pastor. E o mesmo acontece com você também. Diga, a ofensa é uma tentação. Não seja pego por ela. Sabe? Temos que ter o cuidado, amados, de manter o coração livre desse mal, livre desse pecado, livre dessa tentação. Amém, amém? Amados, o pastor, ele sempre vai estar corrigindo, à luz da palavra, todo o erro que estiver na igreja. E muitas das vezes a pessoa está falando pelo erro, está falando pelo errado, e a pessoa bicuda lá, fazendo um tuiuiu. Um bico grande, se contorcendo e abrindo espaço a esse pecado chamado ofensa. Às vezes o irmão pode falar com você, sei lá, de alguma forma grosseira, e você ficar ofendido pelo resto da vida.
destratando o irmão, falando mal do irmão. Eu não quero dizer aqui que ele está certo em destratar você, mas você está errado em cair nessa tentação. De entrar nesse pecado que vai corroer você por dentro. Amém, amém? Diga, Deus é bom. Entenda, milhões de cristãos são mantidos em cativeiro porque caíram nessa armadilha. É por isso que o nome do livro que está sendo ministrado nas quintas é Evite a Armadilha da Ofensa. Porque a ofensa é uma armadilha. A ofensa é igual uma laranja podre. Eu nunca fiz essa experiência não, mas eu já ouvi falar muito. Vocês que têm mais experiência podem testificar sim ou não, que é verdadeiro ou não. Mas eu já ouvi falar que se pegar uma laranja podre, colocar lá no fundo do saco e colocar um monte de laranja boa em cima, em questão de pouco tempo, aquela podre apodrece todas as outras laranjas. Isso é verdade? Do mesmo jeito é a ofensa. Chega em Fagner, não, Fagner. Você é pastor? Passei pela rua, nem me cumprimentou. Você acha que pode um negócio desse? Você vai argumentando. Realmente, agora um pastor passar na rua e não falar com a pessoa. Fica doido. Depois chega Ivan, depois chega Jefferson, aí fica um contaminando o outro, um contaminando o outro, um contaminando o outro. Cuidado com a armadilha da ofensa. Cuidado. No seu trabalho, pessoas vão lhe maltratar, vão passar a perna, mas guarda teu coração da ofensa. Eu sempre fui uma pessoa muito vingativa antes de aceitar Jesus, mas graças a Deus, desde o dia que eu aceitei a Cristo, o meu coração foi tratado com isso e, amados, eu não consigo ter raiz de amargura com ninguém. Pode me destratar, pode me maltratar, pode me criticar, pode agir por minhas costas, pelas sombras, e eu ficar sabendo. Mais uma coisa, querido, o meu coraçãozinho aqui, tá fechado em relação à ofensa, à amargura, ressentimento, rancor. Eu louvo a Deus, porque esse mal não tem chegado ao meu coração. E a minha oração é para que esse mal também não chegue no seu coração. E se já tiver chegado, que em nome de Jesus você trate seu coração. Porque isso vai te corroer. Milhões de cristãos, amados, estão mantidos em cativeiro por causa da ofensa. Caíram na armadilha. E como resultado, eles não têm alegria. Como resultado da ofensa, eles não têm paz. Como resultado da ofensa, eles não têm vitória em suas vidas por causa da ofensa. A solução para a ofensa, pastor, a ofensa tem solução? Tem, eu já falei. Perdão. Perdoa. Libera essa pessoa e vai viver feliz. Vai viver uma vida, leve. Uma respiração melhor do que guardar essa pessoa dentro de você. Abre essa gaiola e deixa sair essa pessoa em nome de Jesus. Não sai com ofensa. Existem pais ofendidos com filhos, filhos ofendidos com pai, esposa às vezes ofendida com o marido e vivendo debaixo do mesmo teto com ofensa. Aleluia, diga, Deus é bom. Diga, o perdão liberta o coração e restaura a comunhão com Deus. Porque a ofensa vai trancar, a ofensa vai impedir sua comunhão com Deus e também com seus irmãos, com seus familiares. Não aceite esse mal em sua vida. Aleluia. Sandra sabe, eu não tenho esse negócio de estar pisando em ovos com ninguém. Pastor, cuidado com fulano, tem que pisar em ovos. Eu vou pisar em ovos coisa nenhuma. Eu não vou estar passando a mão nas costas de ninguém, não vou estar massageando o ego de ninguém. Entende? Eu sou mau, não. Eu não vou estar alimentando
mimimi de senhor ninguém. Se for preciso eu chamar sua atenção, eu vou chamar sua atenção. Ah, pastor, mas ele vai achar ruim. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou deixar de fazer minha obrigação porque fulaninho é do mimimi. Teve pessoas que já saíram da igreja porque estavam fazendo coisa errada. Quando eu fui corrigir, saiu da igreja. Eu não posso fazer nada. A função do pastor é trazer correção. Está errado? O caminho certo é esse. Quer seguir o errado? Não posso fazer nada. É uma escolha. Caim, diante de Deus, deixou a ofensa entrar no coração dele. Deus estava errado. Deus, eita, eu não vou receber a oferta de Abel porque Caim vai ficar todo dodóizinho. Bichinho de Caim, olha a carinha dele. Não, Abel, não vou aceitar a tua oferta, porque Caim não vai suportar isso. Eu não queria nem saber disso. Receber a oferta de Abel e Caim que tratasse do coração dele. Está com raiva de mim? Se resolva aí. Se resolva aí. Porque é algo que você tem que resolver quando se trata de ofensa. Amém, amém? Diga, Deus é bom. Diga, meu coração está livre da ofensa. Aleluia. Queridos, o perdão liberta o coração e restaura a comunhão com Deus. O perdão não significa que a dor não existiu. Existiu. Mas o perdão significa dizer que eu não quero essa dor na minha vida. Lembra aí quantas vezes você foi maltratado, destratado, sei lá, humilhado, envergonhado. Mas se você levar isso para o coração, queridos, você vai deixar de viver. Você não vai dar um sorriso. Você não vai ser feliz. Não tem como ser feliz com ofensa no coração. Entenda. O perdão significa que você escolheu não viver preso nessa tentação ou nesse pecado. Entenda. Davi escolheu perdoar, mesmo quando foi perseguido injustamente. Você sabia que Saul, ele odiava Davi? Você sabia que Saul queria matar Davi? Ele tinha ódio de Davi. E Davi nunca nem apontou a língua para ele, nunca deu a língua para ele. Nunca apontou o dedo. Nunca chamou ele nem de feio e nem de bonito. Sabe por que foi que Saul passou a ter ódio de Davi? Lá vinham eles da batalha, lá Davi lutando pelo rei. E quando eles viam da vitória, o povo gritava: Saul matou 1000. Aí Saul, Davi 10.000. Aí, Saul matou 1000. Davi 10.000. Começou a encher o coração com ofensa com Davi, que estava lutando a favor do rei. E o rei decidiu matar Davi. Onde ele soubesse que Davi estivesse, mandava tropas, mandava o exército ir atrás de Davi. Se Saul tivesse em Oricuri e falasse assim, ó, Davi está ali em Petrolina, ele já mandava uma tropa. E uma certa vez, e a vida de Davi era isso, era fugir da morte, porque o rei queria matar ele. E ele teve a oportunidade de se vingar. E quando ele teve a oportunidade de se vingar, que ele estava ali diante de Saul, a Bíblia diz que Saul foi aliviar o estômago. Traduzindo, você já sabe o que quer dizer, né? E Davi teve a oportunidade de dizer, ok, eu mato esse homem e estou livre da morte. E quando ele foi matar Saul, ele só cortou um ponto da orla da veste do rei e ele se arrependeu por ter feito isso. Sabe, enquanto Caim, diante da presença de Deus, resolveu abrir o coração para a ofensa, Davi, na oportunidade de se livrar e proteger sua vida, ele optou por liberar o perdão. De não atentar nada contra o rei. Sabe? Nós não podemos desviar as responsabilidades das nossas atitudes, das nossas próprias escolhas. Isso ocorre quando nós tentamos justificar aquilo que a Bíblia condena. Quando a Bíblia condena uma coisa, é porque aquilo faz mal para nós.
Aí muitas das vezes estamos ofendidos, estamos com alguma raiz de amargura no coração. E quando o pastor diz, perdoa, libera perdão, ele diz, você não sabe o que fulano fez, não. É bem assim. Você não sabe não, pastor, o que aquela peça aprontou comigo, não. Você não sabe não. Há uma razão pela qual eu estou ressentido e amargurado, e não é culpa minha. Mas do que adianta não ser culpa sua, mas está sendo corroído por dentro. É igual casal, quando está brigado. Cada um quer estar certo. Não, o certo sou eu, errado é fulano. Não, fulano está errado, o certo sou eu. Aí o casal briga, aí fica querendo dizer quem é que está com a razão. Mas não passa de um idiotice, porque o problema é dos dois. Entende? Do mesmo jeito é o crente ofendido. Ele quer terceirizar. Não sabe o que ele fez, fulano fez. Não, entenda uma coisa. A ofensa é um mal. É uma porta que o diabo encontra para entrar na sua vida. Quando o diabo quer entrar na vida de alguém de uma forma bem rápida e fácil, é por meio da ofensa. Disse que não está bestada dele, é todo mimizinho. Diferente. Deixa eu plantar uma cama para ele aqui. Aí apronta, todo mimizinho, o diabo, opa, peguei esse besta. Agora ele vai comer o pão que eu vou amassar. Com enfermidade, com doença, com tristeza, uma vida sem paz. Tudo que enxerga é preto e branco, não existe colorido. Você quer isso para a sua vida? Guarda teu coração. E se nele tiver amargura contra alguém, tiver ofensa contra alguém, libera o coração e seja feliz. Você está aqui ainda? Entenda. Escolha perdoar. Escolha ser livre. Escolha viver em paz. Perdoar é algo que Deus não pode fazer por você. Perdoar é algo que só você pode fazer por você. Eu não posso perdoar por você, amado. Só você pode liberar o coração, tirar essa pessoa de dentro. Em Marcos capítulo 11, coloca aí, Marcos 11, 25, 26. Deus leva muito a sério a questão da falta de perdão. Faça assim no seu coraçãozinho, diga assim, eu não vou deixar ninguém trancado aqui dentro. Nós não fomos criados para a ofensa. Nós fomos criados para a paz, para a alegria, para a felicidade. E quando nós não vigiamos, quando nós não atentamos e deixamos esse pecado entrar na nossa vida, nós precisamos abrir a portinha da gaiola e sai daqui, querido. Sai, que eu não quero isso de você no meu coração mais nunca. Entenda? Olha o que diz aqui, ó. 25 e 26. E quando estiverdes o quê? Orando, se tendes alguma coisa contra, faz o quê? Perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entenda, se você tiver alguém trancadozinho no seu coração, tiver com mágoa de alguém, com raiz de amargura, nem orar você pode, porque não vai ser ouvido. A oração não terá eficácia, não terá poder se tem alguém trancado no seu coração. Precisa abrir e sai. Vai na paz do Senhor, meu querido. Vai na paz. Mas não para por aqui. Vem o verso 26. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as ofensas. Entenda. Porque Deus disse para o irmão Reagan, não ore por essa irmã, não ore por essa mulher, porque ela tem a ofensa no coração. Entenda? Deus não vai perdoar quem não perdoa. Fecha os teus olhos aí. Vê se alguém vem em sua mente. Alguém que você está com ódio, alguém que você está com rancor, alguém que você está com uma raizinha de amargura por qualquer coisinha que ela falou, ou pelo que ela disse, ou pelo que você ouviu que ela disse, ou pelo maus trato que fez, seja o que for. Vê se tem alguém trancado aí no seu coração.
Vê se alguém vem na sua mente que você precisa resolver isso em sua vida. Deus não quer você com esse mal que vai te corroer por dentro, que vai quebrar sua comunhão com Ele. Deus quer que você libere perdão. Perdoe essa pessoa, libera perdão para Ele em nome de Jesus. Tira ele de dentro do seu coração. Pode ser seu pai, seu irmão, sua mãe, um vizinho, colega de trabalho, alguém da igreja, pode ser eu mesmo, não sei. Abre o coração, abre a gaiolinha. Deixa a pessoa sair em nome de Jesus. Marcos capítulo 6, versículo 14 e versículo 15. Marcos, é uma palavra boa para dar glória a Deus, cangapé, né? É muito glória a Deus, né? Muito aleluia. Muita gente sorrindo, muita gente animado. Bom demais, né? Marcos 6,15. 6,15? 14 e 15. Olha o que diz. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes? Não. Não é isso, não. É Mateus 6, 14 e 15. Mateus 6. Mateus. Lembrei de um colega meu que o nome dele era Mateus Coelho. Aí todas as vezes que a professora fazia a chamada, Mateus Coelho, pessoal, tá preso. Por quê? Porque matou os coelhos. Mateus 6,15. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas... Veja bem. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso quer dizer o quê? Que crente não pode ter ofensa com ninguém. E por que Deus não quer? Porque Deus quer o seu bem. Deus quer ouvir suas orações. Deus quer perdoar suas falhas. Mas para isso você tem que perdoar. Verso 16. Foi o 14 e o 15. 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quer ter uma vida feliz? Quer ter uma vida leve? Perdoa. Libera perdão, meu irmão. Estava trancado. Em Lucas 17, versículo 3, coloca na versão King James. Lucas 17, 3. Vê se tem a King James aí. Diz: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Tendo cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e caso ele venha se arrepender, devemos fazer o quê? Perdoa. Versículo 4. Se contra ti pecar 7 vezes ao dia, e por 7 vezes vier a ter contigo dizendo, arrependo-me do que fiz, você deve fazer o quê? Perdoar. Amados, perdoar é algo que tem que ser muito fácil para um crente. Por quê? Porque nós temos Jesus na nossa vida. Nós nascemos de novo, nós somos recriados por Deus. Não importa o mal que fizeram com você, você nunca vai ser feliz, você nunca vai ter uma vida leve enquanto você não abrir seu coração e perdoar essas pessoas. Aleluia! Mateus capítulo 5, versículo 38. Você está aqui? Aleluia. Mateus 5, 38. Ouviste o que foi dito? 5, 38 é porque está em outra versão aí. 5, 39. Vamos ver o 38 de novo. Coloca o 38 de novo. Ouviste o que foi dito? Olho por olho e dentro por dentro. Tem crente que ainda vive nisso. Quando terminar o culto, vou pegar você lá fora. Para ver, eu vou dizer umas verdades. Essa verdade vai destruir sua vida, irmão. Meu irmão, isso vai destruir sua vida. Mas não tem coisa melhor do que paz.
alegria. É bom demais. Eu louvo a Deus porque meu travesseiro é muito confortável. Ele não tem peso de nada. Meu travesseiro não tem peso de dívidas. Meu travesseiro não tem peso de rancor, de ofensa, de depressão, de ansiedade, de nenhum mal. É leve, o sono é gostoso. Ai, como é bom ser crente. Irmão, eu era rancoroso. Eu fico feliz porque eu era rancoroso. Eu era, meu Deus, eu era prevelso demais. Véio. Sabe o que é prevelso, não sabe? Eu era rim demais. Não perdoava ninguém, não. Eu nem sabia o que era perdoar. Mas Deus é tão bom. Quando Jesus alcançou a minha vida, meu coração foi tão transformado de um jeito que, amados, que eu não consigo guardar ofensa. Eu não digo isso para me gloriar, para me vangloriar. Eu digo isso para provar para você que a palavra de Deus tem poder de transformar a vida de qualquer pessoa. Que transformou meu coração? Se minha irmã fizesse qualquer coisa ruim comigo, eu ia tramar a armadilha para ela pagar de alguma forma. Qualquer pessoa, eu tramava mesmo. Eu já contei aqui na igreja por várias vezes. Quem é mais velho aqui já ouviu falando que eu era tão bagunceiro na sala de aula que na quinta série, eu acho que era na quinta, na sexta, sei lá que série era, eu tava quietinho na sala de aula, quietinho. Não sei porquê. E aí os meus cangaceiros bagunçando. Tem uns cangaceiros, eu sempre fazia uns cangaceiros assim. E as meninas sem aguentar eles e foi falar com a professora. E a professora, fulano, me marca aqui. Eu, hã? Aqui. Beleza. Cheguei lá. Você tá perturbando as meninas, não sei o que, não sei o que. Professor, eu não. Pergunta às meninas. Chamou as meninas. Marco tava. Eu olhei assim e disse, minha vingança será maligna. E meus cangaceiros, vamos aprontar. Vamos aprontar. Já falei aqui, peguei os canudinhos de refrigerante, comprei o chicletezinho, lá pelos cambombolzinhos. Não sei se ainda tem hoje, mas tinha uns cambombolzinhos na sala de aula. A gente lá, só soprando chiclete no cabelo das meninas. E no outro dia as meninas tudo com cabelo em curto. Quando terminou o jogar o chiclete, eu chamei eles pra gente pular o muro e ficar lá do outro lado jogando pedra só na nossa sala de aula, jogando um monte de pedra. De fora, pá, 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 pá. Foi pedra, não foi brincadeira não. Aí depois eu fui, peguei um papelão. Fiz um negócio no papelão, fiz um troço. Eu fiz um cocôzinho com papelão. Eu coloquei um feijãozinho, passei um Brasilac. Ficou idêntico a um cocô de verdade. Idêntico. Aí pulei o muro antes de começar a sala de aula. Fui lá no birô, coloquei em cima com uma aguinha. Pra quando a professora se entrasse, ela também ter a surpresa dela. Era maligno. Entende? Tinha que ter a vingança. Entende? Mas Jesus mudou e transformou meu coração. Se mudou o meu, vai mudar o seu. Era terrível. Teve uma vez. Lembra essas festinhas que faz em escola? A gente contribuía, tal. Aí as meninas faziam um bolão enorme, davam tirazinha da grossura de uma folha de papel para nós e levavam o resto para elas. Isso está errado. Chamei os cangaceiros, olha, vai ser diferente hoje. Se ela sair com esse bolo, a gente vai derrubar esse bolo, vai pisar nesse bolo. Vai... Aí foi a festinha, tiraram a tirinha, saíram lá com... E o bolo pesado, 4 meninas para carregar o bolo. Eu, cangaceiros, vem. Foi com as mãos assim no bolo, ó. Pá, no bolo, derramamos o bolo, pisamos no bolo. Ninguém leva, a gente não come também, ninguém leva.
isso quando eu era criança. Imagina uma criatura dessa crescendo e desenvolvendo toda essa ruindade no coração. Eu me converti com 14 anos, amado. Eu louvo a Deus. Quando eu me desviei, meu coração tinha tanto princípio da palavra de Deus que eu desviado, eu não conseguia ser ruim igual meus colegas das cachaçadas. Eu vi de perto, quando eu estava desviado, o que é um coração de um ímpio, que não cresce nos princípios da palavra. Eu vi o quão ruim as pessoas são. E eu disse, cara, eu não consigo ser ruim mais. Mesmo eu desviado, eu não conseguia mais ser tão ruim. Eu vi meus colegas fazer coisas que eu disse, eu não tenho coragem de fazer isso. Quando eu consultava o coração, eu dizia, cara, eu não consigo fazer isso. Porque mesmo eu desviado, os princípios da palavra ainda estavam no meu coração. E eu não entendo como é que existe crente que é ruim. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.